Então, gente, a próxima palestra, intitulada Polinização, Facilitação e Suas Consequências para a Comunidade de Plantas, Dr. Pedro Joaquim Bergamo, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essa palestra faz parte do primeiro binário Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. O palestrante, Dr. Pedro Joaquim Bergamo, possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura, e mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, realiza pós-doutorado no Instituto de Pesquisas, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com projeto de síntese de dados em restauração de vegetação e interações planta-polinizador em agrosistemas. Possui experiência em ecologia da polinização e reprodução de angiospermas e tem atuado nos seguintes temas: interação planta-polinizador, ecologia cognitiva, fenologia, redes complexas de interação, estruturação de comunidades e sucesso reprodutivo. Então, vamos agora à palestra. Muito bem-vindo e sucesso aí na palestra, doutor Pedro. Boa tarde a todos, muito obrigado. Agradeço de antemão já o convite e agradeço também a apresentação. Então, bom, antes já vou pedir para apresentar aqui então, tá? Os slides. Certo. Compartilhou? Chegou para todo mundo? Sim. Certo, está agora no modo apresentação, certo? Certo. Muito bem, então agradeço mais uma vez o convite e vamos lá para conversar agora um pouquinho sobre polinização e sobre um fenômeno dentro da polinização que é quando as plantas se facilitam em sua polinização e o que isso pode causar para a comunidade de plantas. Então, o que eu quero falar agora nos próximos momentos com vocês é um pouco sobre localizar os estudos de polinização dentro da ecologia de comunidades, mas a gente conversar um pouco sobre esses efeitos que a polinização pode ter na coexistência entre as plantas em uma comunidade e entender como que essa facilitação na polinização é um processo mediando essa coexistência das plantas. E depois vou fechar falando brevemente sobre alguns direcionamentos nessa área. Então, eu começo com essa imagem para fazer essa deixa, né, de a gente começar a ter essa visão, então, agora aqui nessa palestra, em que a gente tem comunidades de plantas, em que várias plantas vão estar floridas ao mesmo tempo, e vários polinizadores vão estar interagindo com essas plantas, com algumas sim, com outras não, e isso pode formar, então, certos padrões nessas comunidades. E pensar nessa comunidade em cofloração, né, um termo que surge muito, é bastante importante, principalmente se a gente pensar, inclusive, nas nossas comunidades tropicais, em que tem uma diversidade gigantesca e que se tem várias espécies de plantas floridas ao mesmo tempo, em qualquer momento, ao longo da fenologia de uma comunidade. E nesse nível de pensar na comunidade de plantas e na comunidade que está em cofloração e nesses polinizadores interagindo com certas plantas e com outras não, a gente pensa na polinização como uma parte do nicho das plantas. Então, conectando exatamente com a teoria de nicho, a gente olhar para os polinizadores como um recurso reprodutivo pelo qual as plantas podem competir, elas podem sobrepor, então, nos seus nichos de polinização ou não. E é muito comum a gente ver, por exemplo, termos como pollination climates, pollination environments, que é fazendo exatamente uma analogia com o que seria, por exemplo, fatores abióticos que determinam a distribuição, determinam a evolução das plantas, pensando na polinização como um fator, né, como se fosse um ambiente de polinização ao qual as plantas estão ali submetidas e elas vão ter, então, interações entre si, dependendo de como é esse ambiente de polinização. Isso é bastante
incorporado em muitos estudos macroevolutivos. Então, a gente tem, por exemplo, estudos com clados de plantas, em que se tem mapeado qual seria esse nicho de polinização. Então, uma planta que, por exemplo, nesse gênero Psittacanthes, né, que é um gênero de plantas da família Campanulaceae, em que a gente tem, por exemplo, plantas que são polinizadas por morcegos, plantas que são polinizadas por beija-flores de um certo tipo, com uma certa morfologia de bico, outros com outro tipo de morfologia de bico. Isso é refletido, por exemplo, na própria morfologia da flor. Então tem uma determinação fenotípica desses nichos. Isso pode ter, então, um padrão macroevolutivo, determinando taxas de diversificação e etc. Então a gente percebe que entender esse nicho de polinização é algo que faz sentido evolutivo, num nível macroevolutivo, mas que também faz bastante sentido quando a gente vai, então, sair desse nível da macroevolução e olha para uma comunidade local de plantas, também faz bastante sentido pensar assim. E aqui eu trago um conceito para a gente pensar isso, que é um conceito emprestado ali da ecologia de populações, que são os efeitos Ali, em que, basicamente, né, de maneira bastante resumida, efeitos Ali são quando existem desvantagens para uma população quando ela é rara. E a polinização, ela foi pensada sempre como um processo que ela promove efeitos Ali. Então, nesse esqueminha teórico, cada ponto aqui poderia representar uma população de planta da mesma espécie, que ocorre, então, em diferentes densidades, né? Então, vão ter diferentes densidades de flores. E o que a gente espera é que plantas, né, populações mais densas, com mais flores, elas tenham taxas de polinização, então recebam mais visitas de polinizadores, e por isso vai ter também um sucesso reprodutivo maior ali naquela população, se a gente compara, então, quando essa população é muito rara. Então, se as populações raras, elas já podem estar em certas desvantagens, a polinização, ela foi muito pensada como um processo que agravaria, inclusive, essas desvantagens. Se a gente transporta isso para o nível da comunidade, agora aqui, nesse nosso esqueminha teórico, cada ponto é uma espécie de planta, né, uma população de uma espécie de planta diferente que ocorre em uma comunidade. O que a gente espera, então, é que aquelas plantas que estão muito abundantes num local, elas tenham vantagens, porque elas vão ser mais atrativas aos polinizadores, eles vão responder aumentando, né, então, o seu forrageio nessas plantas. E plantas que são mais raras num local, numa comunidade, elas vão estar em desvantagens, inclusive sendo agravadas por essas relações com a polinização. Porque a gente espera, de modo geral, que a polinização seja positiva, né, apresente uma densodependência positiva. Como consequência, a polinização seria um processo que, na verdade, leva à exclusão de espécies raras numa comunidade. E principalmente quando a gente pensa nas nossas comunidades, que tem tantas espécies raras existindo e coexistindo e permanecendo, isso fez com que a gente pensasse a polinização, deixasse ela um pouco de lado em todo esse arcabouço. Você pensasse que, na verdade, não tem muito efeito. Na verdade, tudo bem, a polinização ela deve ter essa dependência positiva, mas no fim das contas, não tem tanto efeito assim para as plantas raras, não é importante. Mas, isso é algo que eu queria deixar também bastante claro, que não é exatamente uma ideia extremamente recente, de que essa densodependência positiva da polinização, ela não deve ser algo universal. Inclusive, a gente deve esperar bastante que ocorra também densodependência negativa, ou seja, outra maneira de a gente pensar isso é que existam vantagens, né, entre aspas, aqui da raridade na polinização. Porque a gente pode esperar uma relação que, na verdade, ela sature com a densidade em algum momento, e depois desse ponto de saturação, a gente começaria a observar densodependência negativa na polinização. Porque uma população tão abundante, mas tão abundante com muitas flores, as plantas elas devem começar a competir entre si por esses polinizadores. E mostrar, então, na verdade, uma competição intraespecífica na polinização, diminuindo essas taxas de visitação e essa polinização, gerando, então, esse tipo de expectativa teórica para a polinização. Foi um pouco com essas ideias em mente que a gente olhou para isso,
nos campos de altitude, em especial ali nos campos de altitude da Serra da Mantiqueira, no Parque Nacional do Itatiaia, então ali quase chegando ali ao limite da distribuição sul, né, dos campos de altitude na Mata Atlântica. E a gente foi olhar então para essas relações de densodependência na polinização nessa comunidade. Então, uma comunidade campestre, tem um componente de gramíneas e ciperáceas muito importante, apesar de a gente não ter olhado exatamente para esse componente, né, que a gente estava interessado, era na polinização por animais, né, como que essa densodependência como que as plantas respondiam, né, na sua interação com os animais polinizadores ali. E um dado interessante aqui que eu já levanto é que as taxas de visitação lá no Itatiaia, nos campos de altitude, são extremamente baixas. Então, a gente chegou a um dado, né, olhando para toda a comunidade, né, como um todo, uma média de menos de uma visita por flor por hora. Entre outras palavras, isso quer dizer que se você sentar na frente de uma flor, lá no Itatiaia, e você ficar 1 hora observando essa flor, existe uma chance que não é trivial de nada acontecer na sua frente. E aqui é uma prancha, né, mostrando um pouco dessa diversidade de flores, de polinizadores que a gente encontrou por lá. Então, desde abelhas grandes, como bombos brasilienses, abelhas pequenas. Muitas plantas eram polinizadas por moscas, principalmente sirfídeos. Aqui também besouros, também foi um componente importante da fauna antófila lá. E também algumas espécies de beija-flores. E, de modo geral, as taxas de visitação eram muito baixas. Isso já é um sinal importante aqui do que talvez a gente encontre de resultados. E passando bastante rapidamente para os resultados, né? Então, basicamente o que está sendo mostrado nesses 3 gráficos, né, são medidas de polinização aqui no eixo Y. Então, sejam taxas de visitação de polinizadores, então quantos polinizadores por flor por hora, seja então coletando essas flores após, né, sessões de observação para olhar a deposição de pólen que tinha nos estigmas e quantos tubos polínicos estavam crescendo ali nos estiletes dessas flores, né, após essas sessões de observação. E isso sempre em função da densidade de flores daquela, não só daquela planta focal que a gente estava observando, né, mas daquela população naquele momento do tempo, naquela comunidade. E aqui e são vários pontos aqui que representam diferentes espécies. O que a gente observa aqui, de modo geral, a gente observava relações negativas entre a densidade de flores, quantas flores aquela população tinha naquele momento da comunidade, com suas medidas de polinização. O que apoia, então, na verdade, aquele padrão que a gente observa de uma densodependência negativa nesse nível da comunidade. Como se plantas mais raras elas pudessem estar em uma certa vantagem na polinização. A gente atribui isso a uma possível forte competição intraespecífica nessa comunidade, porque exatamente os polinizadores eles são um recurso escasso ali. A gente ter observado tão pouca taxa de visitação, né, de polinizadores ali por hora, indica que a polinização é um recurso valioso, escasso nessa comunidade. E plantas que elas são muito abundantes, populações que estão muito abundantes, elas devem ter essa competição intraespecífica mais forte do que plantas mais raras. Então é como se a gente observasse um padrão mais ou menos assim ali no Itatiaia, em que você pode ter uma mesma espécie, né? Então aqui são flores da mesma espécie, mas você tem manchas de flores ali ao longo da comunidade, da paisagem, e nesses casos pode ser que essas manchas com menos flores, elas vão ficar sem polinização nenhuma. Então os polinizadores eles vão se concentrar em manchas com mais flores, mas muitas flores dessa mesma população vão ficar sem polinização, sem receber visitantes e ter deposição de pólen nos estigmas e crescimento de tubos polínicos. E além de a gente observar, né, essas relações de densodependência positiva dentro de cada espécie, ali a gente também estava interessado em entender um pouco essas interações entre
as espécies e porque elas também podem modificar essas relações de densodependência. Porque se existe, se a gente está vendo, né, evidências que apontam, né, que existe essa competição intraespecífica entre as plantas, a gente também existem muitas evidências que apontam que, na verdade, pode existir competição interespecífica entre as plantas, pelos polinizadores. Então, se duas espécies de planta elas têm os mesmos polinizadores e elas co-ocorrem e co-florescem, pode acontecer que uma espécie de planta, por ser mais atrativa, por algum motivo, ela concentra a visita desses polinizadores compartilhados, e outra planta fique sem essas visitas, mas também pode ser que ocorram interações positivas entre essas espécies de planta que estão em cofloração. Isso é chamado de facilitação na polinização. Ou seja, essas plantas, ao coflorir, elas têm suas taxas de visitação aumentadas e, por consequência, efeitos positivos no seu sucesso produtivo, do que se elas estivessem florido em separado, ou se elas não co-ocorressem. E ao longo do desenvolvimento, né, dessas ideias e das evidências empíricas, né, sobre interações entre plantas, né, competindo ou se facilitando em sua polinização, sempre foi dada uma ênfase, né, maior em competição dentro da polinização. Então, aqui eu destaco 2 dos primeiros estudos seminais nessa literatura, e que já destaca, né, a competição entre as plantas pelos polinizadores. E a gente olhou para isso lá no Itatiaia, olhando para essas interações entre vizinhas. Então, a gente tinha vizinhanças de flores ali, que poderiam compartilhar, então, polinizadores mais fortemente. A gente esperaria que essas interações fossem mais fortes se elas fossem exatamente vizinhas, né? Quando eu digo vizinhas, é realmente plantas que estavam bem próximas umas às outras, né? Em parcelas pequenas de 2 por 1. E se a gente observasse, então, que competição fosse algo entre as plantas fosse muito forte, o que a gente esperaria era que, quanto maior fosse essa densidade de outras flores, menos polinização eu observaria nas plantas focais que eu estava observando, que a gente estava observando ali. Mas se fosse facilitação, a gente esperaria exatamente o contrário, né? Quanto mais flores ali, uma densidade maior de flores vizinhas de outras espécies, mais polinização eu observaria ali nas plantas focais que a gente estava observando. E exatamente isso, né, que é essa segunda alternativa desses efeitos positivos da densidade de vizinhos, de flores vizinhas que a gente observava ali nas plantas focais, realmente era um efeito positivo tanto nas taxas de visitação, de modo geral, na deposição de pólen, e nos tubos polínicos que a gente contou depois nessas flores em laboratório. Então, a gente viu uma prevalência ali de efeitos positivos, isso de modo geral na comunidade, olhando para diversas espécies de planta, que é o que está... elas estão plotadas todas juntas aqui nesse gráfico. Mas, eu não falei isso antes, né, deixei para falar isso agora, tem essas linhas, né, de cores diferentes, né, o que essas linhas indicam? Que, na verdade, esses efeitos positivos desses vizinhos, né, dessas flores heteroespecíficas, eles não se deram de maneira igual e homogênea para todas as espécies de plantas ali, nos campos de altitude do Itatiaia. Se a gente observa bem, essas plantas representadas pela linha vermelha, né, pelos pontos vermelhos, a gente observa um efeito mais forte, positivo mais forte, do que se a gente olha para a linha azul, certo? E para os pontos representados em azul. E o que são os pontos, né, representados em vermelho? São plantas que estavam em uma densidade baixa. Ou seja, a densidade daquela população focal era baixa naquele momento na comunidade. Em outras palavras, plantas raras naquele momento na comunidade. Enquanto que a linha azul, né, e os pontos azuis indicam exatamente o contrário, plantas que estavam em uma densidade alta, ou seja, plantas abundantes. Ou seja, esses efeitos positivos das outras flores, né, dos heteroespecíficos de facilitação, eles eram mais fortes, inclusive, para as plantas raras do que para as plantas abundantes. E a gente usou esses 2 padrões, né, dessa densodependência negativa, quando a gente olha dentro da espécie, e para esses efeitos entre espécies, principalmente para as espécies raras,
na verdade, para apoiar bastante que a facilitação, na verdade, não é aquele processo que promove a exclusão de espécies raras, mas, pelo contrário, pode promover, em certas condições, a manutenção de espécies raras e a coexistência dessas espécies raras com espécies abundantes numa comunidade. Porque as abundantes, por um lado, elas podem estar sob intensa competição intraespecífica, e as raras, por outro lado, podem estar sob efeitos de facilitação com outras espécies, ao mesmo tempo, né? Numa mesma comunidade. E esse desenvolvimento, né, de entender as interações entre plantas pela polinização também levou não só a esse, não só muda um pouco esse entendimento nosso dessas interações dependentes de densidade, mas de outros padrões que a gente também pode observar na comunidade de plantas, como esses padrões funcionais e padrões filogenéticos, todo esse campo, né, que é também conhecido como ecofilogenética, né, de comunidades. E esse trabalho é um trabalho muito interessante da Risa Sargent e do David Ackerley, em que eles lançam hipóteses dependendo se você está observando ali competição entre as plantas na polinização ou facilitação entre as plantas na polinização. O que eles fazem, então, eles estendem um pouco, né, o que seria esperado para competição de modo geral, mas se você observa, então, numa comunidade, plantas competindo pelos polinizadores, no fim das contas, você deve ver, então, né, um processo da estruturação dessas comunidades em que você vai observar, no fim das contas, plantas com flores muito diferentes ou com atributos muito diferentes, florais, reprodutivos entre si, que isso indicaria diferentes nichos de polinização. Então, como se a competição pela polinização, ela promovesse, então, uma partição de nicho que estaria refletido nos atributos florais. E a facilitação, por outro lado, ela indica, na verdade, vantagens, né, de uma sobreposição de nicho, do compartilhamento de polinizadores. Então, comunidades onde há muita facilitação, seria esperado o padrão contrário, né? Plantas com flores similares entre si, indicando o mesmo nicho de polinização. E a gente olhou para isso lá no Itatiaia, também, lá nos campos de altitude também, olhando esses padrões funcionais. Então, a gente tinha o que a gente chama, né, de um pool, né, da comunidade, que na verdade era a própria, todas as flores ali que a gente já mostrou no Itatiaia, e a gente esperava então esses padrões, né, associados à facilitação. Ou seja, uma baixa diversidade funcional, flores muito similares entre si, que também é chamado nessa literatura de functional clustering, né, ou agregação funcional. E a gente tinha essas medidas de sucesso, né, da polinização, como a deposição de pólen e o crescimento dos tubos polínicos. E o que a gente esperava era que quanto mais a gente observasse, então, essa agregação funcional, ou seja, quanto menor fosse essa diversidade funcional, mais a gente veria, então, né, um efeito positivo no sucesso produtivo. Ou seja, no fim das contas, uma relação negativa entre esse sucesso de polinização e a diversidade funcional que a gente olhava, que a gente observava ali na comunidade. E a gente fez isso, então, olhando para alguns atributos ali das flores no Itatiaia. A gente mediu a reflectância das pétalas com uma medida de cor dessas flores. A gente mediu também o tamanho dessas flores, né? Diferentes medidas de tamanho, dependendo de cada tipo de flor. E a altura dessas estruturas reprodutivas dentro do tubo floral, ou se elas estavam totalmente expostas, né? Aos polinizadores, que são atributos que a gente sabe que eles são importantes, mediando, né? Determinando esses nichos de polinização. E a gente esperava, então, já que a gente observou bastante facilitação ali no Itatiaia, ou pelo menos essa padrão mais geral de facilitação, observar então que as plantas que estiverem em cofloração, elas fossem mais similares entre si, e se a gente observasse então um padrão forte de similaridade entre essas flores, a gente esperaria um maior sucesso produtivo dessas flores.
Então, olhando para esse padrão funcional da comunidade, o que a gente observou aqui, né? Então, olhando mais atentamente, né, com mais calma esse gráfico. O eixo Y aqui é essa medida de diversidade funcional das flores. E a gente tem uma medida para cada mês. Por que para cada mês? Porque aqui eram as plantas que estavam floridas em outubro de 2016, em novembro, em dezembro, né? Que as plantas que estão floridas elas sempre vão mudando conforme vai avançando, né? Vai progredindo a fenologia de uma comunidade. O triângulo cinza é o valor de diversidade funcional naquele mês, para aquelas plantas em cofloração. E o círculo vazio aqui é o que seria esperado pelo acaso, para um modelo nulo. E o que a gente observa é que os meses indicados pela letra C são aqueles meses em que nosso valor, que a gente observou para a comunidade, era significativamente menor do que o esperado pelo acaso. Ou seja, menor diversidade funcional, plantas com flores mais similares entre si, florindo juntas, do que o que seria esperado segundo um modelo nulo que a gente utilizou. Os meses que não tem nenhuma letra é porque não era diferente do acaso. Então, quando a gente encontrou alguma evidência, né, de padrão funcional, a gente só encontrou evidência para padrão desse C de clustering, de agregação funcional, de baixa diversidade funcional. Então parece que bate, né, com o que seria esperado ali, que já tinha sido levantado ali no trabalho do Acker e da Risa Sargent. Mas a gente também queria olhar, né, se realmente é facilitação, né, que está ocorrendo ali, né, apesar de a gente quis olhar para isso também olhando para o sucesso reprodutivo, né, ou sucesso da polinização dessas plantas. Então, o que esses dois gráficos, né, eles estão descrevendo aqui a relação entre, agora aqui no eixo X, a diversidade, né, funcional de flores, em função aqui, não, em função não, né, que a resposta aqui no eixo Y é a média disso de deposição de pólen nos estigmas e uma média de número de tubos de pólen, de tubos polínicos nos estiletes para todas as espécies que a gente coletou num mesmo mês. Então, cada ponto aqui é um mês, as plantas que estavam floridas juntas naquele mês. E o que a gente observa, então, é exatamente que aqueles meses, né, olhando para o gráfico de cima, em que tem uma menor diversidade funcional, as plantas são mais similares ali naquele mês, exatamente quando tinha mais polinização acontecendo, em média, pelo menos, na comunidade. As plantas, em média, recebiam mais pólen nos seus estigmas. Aqui não tem uma linha, né, apesar de os gráficos, né, tendência a ser muito parecida entre o gráfico de cima e o de baixo. Essa relação aqui não é significativa, não tem um efeito significativo da diversidade de flores nos tubos polínicos. A gente discute que pode ser um pouco de falta de poder de teste, né, afinal não são tantos pontos assim que a gente conseguiu mostrar, tantos meses que a gente conseguiu mostrar, mas também pode ser que signifique que não é só facilitação que está acontecendo ali, né, na comunidade. Outros processos também podem estar ocorrendo, né, com a facilitação. Isso dá uma bagunçada conforme a gente vai progredindo, né, nos estágios que a gente vai observando da reprodução das plantas. Que um estágio é a deposição de pólen e outro posterior já é você ver se esses grãos de pólen realmente estão germinando ali nos estiletes das flores. E como se não bastasse, se vocês não estão convencidos ainda sobre a facilitação da polinização, eu vou apresentar algumas outras evidências. Essa evidência que eu vou mostrar aqui é parte do doutorado da Natália Streyer. Então, vou mostrar aqui algumas outras evidências de outros trabalhos que eu também tenho colaborado, que também é com as plantas ali, com algumas plantas ali dos campos de altitude do Itatiaia, em que a Natália estava interessada nessas trocas de pólen entre as espécies que compartilham polinizadores. Porque isso pode ser um problema, né? Porque até agora eu estou mostrando só o lado bom, né, de tudo, em que as plantas compartilham polinizadores, isso pode aumentar o sucesso produtivo delas, porque atraem mais polinizadores, tudo de bom. Mas, ao compartilhar polinizadores, uma planta pode receber pólen de uma flor e esse pólen parar em outra flor. E isso
sabe-se que pode acarretar em diversos prejuízos para as plantas, né? Aquela que recebe esse pólen heteroespecífico, ou seja, de outra espécie, esse pólen heteroespecífico pode, inclusive, competir com o pólen coespecífico, inibir a germinação do pólen coespecífico, pode ter competição por espaço no estigma, entre grãos de diferentes espécies. Então, tem uma literatura vasta mostrando esses efeitos negativos entre plantas que trocam pólen entre si, através dos polinizadores. E a Natália, ela fez, então, um estudo experimental, em que ela tinha uma espécie aqui de Syzyrinchium, e ela tinha 2 doadores, em que ela misturava o pólen do Syzyrinchium, ou só o pólen com um doador de uma outra planta do mesmo gênero, que concorria e cofloria, e de uma outra planta, né, de uma família diferente, ou com uma outra planta de uma família diferente, né, então distante, né, filogeneticamente, para observar esses efeitos, então, nos tubos polínicos, né, no crescimento de tubos polínicos dessa espécie focal aqui, recipiente. E a gente tinha, então, evidências que elas realmente floriam juntas e compartilhavam polinizadores, tinham o mesmo nicho de polinização. Então, passando aqui rapidamente para os resultados, esses gráficos, o que eles mostram, né? Então, aqui vai mostrar o que ela chamou aqui de probabilidade da performance do tubo polínico, ou seja, o crescimento do tubo polínico, né? Se ele germinava nos estigmas, se ele crescia, se ele chegava a crescer até o começo do estilete, ou se ele chegava até a base do estilete, né? Quantos grãos chegavam, né? Quantos tubos polínicos chegavam até essa fase aqui, em cada um dos tratamentos. O que tinha, então, misturas de pólen da própria planta com aquela doadora distante, filogeneticamente, só a doadora distante, entre as do mesmo gênero, só a do mesmo gênero e só, né, aqui como seria, digamos, o nosso controle, só a planta com pólen dela mesma. E o que a gente observa, né? Nessa fase do estigma, começam a germinar em uma performance alta, né? Então muitos grãos germinam independente do tratamento, apesar de que alguns, né, principalmente se é só pólen coespecífico, ou pólen coespecífico com aquela distante, com aquele pólen heteroespecífico distante. Enquanto que só o pólen heteroespecífico distante já tem uma performance pior aqui. Muitos grãos chegam a germinar nesse estágio, mas já menos que para os outros tratamentos. Quando a gente vai olhando já dentro do estilete, né, no começo do estilete, o que a gente vê é que realmente o pólen distante da outra espécie tem um baixíssimo sucesso, então não deve ocorrer muita interferência aqui, só do pólen distante. Mas olha que interessante, né? O tratamento do pólen coespecífico com o pólen distante tem maior sucesso do que só o pólen coespecífico. E se a gente olha para o fim, né, do processo, aqui na base do estilete, essa diferença inclusive aumenta, e provavelmente é só grãos de pólen coespecíficos germinando aqui, porque se a gente olha só para o tratamento do tubo do pólen distante, quase nenhum pólen distante realmente chega ao fim do estilete. Então, o que acontece aqui é que tem uma maior taxa de germinação de pólen coespecífico na presença de pólen heteroespecífico, inclusive se a gente compara quando tem só a polinização, digamos, ideal, entre aspas. Esse é um resultado bastante surpreendente, bastante contraintuitivo, quase que sem precedentes, né, para não dizer que é sem precedentes na literatura, é a segunda vez que um resultado assim é reportado, e acontecendo ali naquelas plantas daquela comunidade em que tem muita facilitação, elas realmente compartilham os polinizadores, e além de elas, pelo menos em alguns casos, que pode ter troca de pólen, isso não tem um prejuízo, isso pode inclusive ter um benefício na germinação ali dos tubos polínicos. Então a gente ainda não entende muito bem o porquê disso, mas é uma evidência muito interessante de como que essa facilitação ter efeitos que a gente nem imaginava na reprodução das plantas.
E se vocês ainda não estão convencidos, se estão falando, não, esse fenômeno ele é específico demais lá dos campos de altitude do Itatiaia, só acontece ali, é uma comunidade especial, não tem nada a ver com mais nada. Vou mostrar então esses outros resultados que a gente tem ali ali também ainda no Parque Nacional do Itatiaia, mas ali na Floresta Montana. Então ali já 1.100 metros de altitude mais ou menos, no ambiente florestal, em que a gente tem muitos dados ali para as plantas polinizadas por beija-flores dessa comunidade do Itatiaia. E já tinha algumas evidências prévias de padrões apontando ali para facilitação nas comunidades também. Então tem um estudo anterior nosso que mostrou que realmente plantas que estão floridas juntas, né, em cofloração, elas tendem a ser bastante similares nas suas atributos reprodutivos, que é uma evidência bastante indireta ali, de que pode ser que facilitação seja importante ali no Itatiaia. E esse trabalho aqui, da Marina Volovsky, de colaboradores, em que eles amostraram, então, fizeram medidas de sucesso reprodutivo, de limitação polínica, ou seja, o quanto que a reprodução dessas plantas ela é limitada pela falta de polinização, e o que elas observaram era que quanto mais sincrônica era a floração de uma espécie de planta, polinizada aqui dessas ornitófilas, com o resto da comunidade, menos limitação polínica essa planta tinha. Ou seja, mais sucesso reprodutivo, né? Menos limitação na sua reprodução, maior sucesso reprodutivo. Que também indica que, opa, quando essa planta está florindo com outras, é também uma evidência, então, de que pode ser que esteja ocorrendo facilitação ali nessa comunidade. E a gente foi olhar para essa mesma comunidade, então, agora olhando para dados da rede de interação entre as plantas e os beija-flores, ali, então, na Floresta Montana de Itatiaia. E a gente, com esses dados, a partir da rede de interação, a gente utilizou índices, né? A gente estimou índices que eles, em teoria ao menos, indicariam o quanto que uma planta pode afetar a outra através dos polinizadores compartilhados. Eu digo em teoria porque não exatamente, a gente não está medindo exatamente um efeito aqui, né? Mas basicamente é um índice que ele indica, por exemplo, se a gente pega essa espécie de planta A, esse índice ele estimaria que ela tem um forte efeito na comunidade, porque ela é bastante importante, né, em termos de visitação para um beija-flor, para essa espécie de beija-flor, que é um beija-flor que também visita outras espécies de planta. Então, como essa planta é muito importante para um beija-flor que é compartilhado com outras, ela então deve ter um efeito forte nas outras, através desse beija-flor. E se a gente pega esse, que a gente chamou de acting degree, e se a gente pega então a planta B, ela deve ter um efeito, ela deve na verdade ser muito afetada pelas outras, porque ela depende muito de alguns polinizadores, mas esses polinizadores que ela depende, por sua vez, vão muito mais em outras plantas. Então ela deve receber muitos desses, ela deve ser muito afetada por outras plantas, que a gente chamou de target degree. E a gente tinha algumas expectativas, né, quando a gente então ia relacionar esses índices com essa medida de limitação polínica. Então eu não vou entrar em detalhes para todos os cenários aqui, eu já vou focar bastante na facilitação, que já estou aqui dando um adianto, que é o que a gente encontrou lá, porque o que a gente esperava, né, se facilitação fosse importante ali nessa comunidade. Que se as plantas, elas então, principalmente aquelas plantas que compartilham fortemente os polinizadores, ou seja, que tanto aquelas que têm um efeito forte nas outras, mas principalmente aquelas que a gente prediz, né, por esse índice, que vão receber muitos efeitos das outras plantas, elas devem ter uma baixa limitação polínica se elas se facilitam. Porque então elas compartilham fortemente os polinizadores, se esse compartilhamento na verdade é positivo, ou seja, facilitação, elas vão ter uma baixa limitação polínica. Então, se é o que a gente observou, de fato, nessa comunidade, então aqui, para duas medidas de limitação polínica, uma, quando a gente já media ali no estágio do peso das sementes e olhando para a germinação dessas sementes,
a gente observava que, de fato, né, essas plantas que mais têm um efeito nas outras, ou que ou recebem, né, são muito afetadas pelas outras, um forte acting ou target degree, a gente viu que, de fato, eram as que tinham menor limitação polínica ali na comunidade. Então, é mais uma evidência ali, utilizando essas ferramentas aí de redes de interação, para olhar para facilitação, ou para competição, né, para essas interações entre plantas que compartilham polinizadores numa comunidade. Mas agora vocês podem falar, ah, não, isso aí é lá do Itatiaia, então. É lá no Itatiaia que tem facilitação, não tem mais nenhum lugar. Pode ser no campo, pode ser na floresta, mas é específico daquele lugar, da Serra da Mantiqueira, isso não acontece em mais nenhum lugar. Então, aqui eu vou tentar aqui convencer vocês mais uma vez que facilitação é importante, ocorre nesse estudo muito interessante, agora em campo rupestre, lá de Diamantina, ali então na cadeia dos Pinhaços, que é o estudo de mestrado da Sabrina, em que, também por uma comunidade de plantas polinizadas por beija-flores ali nos campos rupestres, ela mediu a limitação polínica dessas plantas e mediu também o tanto de pólen heteroespecífico que essas plantas recebiam. Então, e ela, né, a principal ali relação que estava querendo ser entendida era se, na verdade, quanto mais uma planta recebe de pólen heteroespecífico, se isso tem um efeito na limitação polínica, né? Então, como eu já tinha dito ali antes, a gente espera uma relação de que quanto mais pólen heteroespecífico uma planta receba, maior vai ser a limitação polínica, porque o pólen heteroespecífico ele deve interferir na polinização, compete com o pólen coespecífico, mais limitação polínica vai ter a planta que recebe muito pólen heteroespecífico. E, na verdade, o que ela observou é exatamente o contrário. Então, as plantas que mais recebiam pólen heteroespecífico ali no campo rupestre de Diamantina tinham menor limitação polínica. Então, a gente pode olhar isso olhando direto o dado de frutificação também, sem olhar para o dado transformado para a gente olhar para a limitação polínica. Plantas que recebiam mais grãos heteroespecíficos frutificavam, tiveram uma taxa de frutificação maior. Então, de novo, um resultado bastante contraintuitivo, né? E apesar disso aqui não ser uma evidência de estar provando por A mais B, que é facilitação, uma evidência bastante indireta, indica que algo ali de diferente também está acontecendo nessa comunidade. E eu queria fechar, então, brevemente a palestra. Espero que tenha conseguido convencer um pouquinho que seja de que facilitação é um processo também importante. As plantas não só competem pelos polinizadores, porque esse conjunto de evidências, não só desses estudos, né, que eu mostrei, que eu estou participando, mas que apontam que facilitação deve ser mais comum, na polinização deve ser mais comum do que o previsto. Então, esses não são, né, os únicos estudos que mostraram facilitação antes, facilitação na polinização. Tem outros estudos que mostram isso, então esse é um estudo bastante interessante feito nos Andes, pela Cristina Tur e colaboradores, em que, então, tem interações aqui, cada ponto representa diferentes espécies de planta, e aqui as ligações verdes seriam interações positivas entre essas espécies de planta na sua polinização, então interações de facilitação da polinização. Viram que principalmente em ambientes de alta altitude tem muita facilitação, o que conversa um pouco com aquelas teorias, né, de facilitação que a gente esperaria muita mais facilitação quando tem em ambientes com muito estresse, né, que aqueles organismos estão sob estresse. Então, a facilitação, as interações positivas entre as espécies aumenta num gradiente de estresse. Se a gente pensar na polinização, seriam ambientes de baixa polinização, esse seria o estresse para as plantas referente à polinização. De fato, a gente viu, né, isso para os campos de altitude, tem essas evidências também para as comunidades dos Andes, para comunidades de montanhas alpinas, que de fato são ambientes de baixa polinização. Faz sentido. Mas não faz tanto sentido se a gente pensa, por exemplo, nos resultados ali para a floresta montana, do Itatiaia, para os campos rupestres, não é um ambiente de baixa polinização.
e até, de modo geral, para plantas polinizadas por beija-flores, né? Beija-flores não são um recurso, assim, tão escasso, né? As visitas são recorrentes, sempre são várias espécies de beija-flor no mesmo co-ocorrendo, então talvez a gente não precise esperar facilitação só nesse tipo de ambiente. Talvez a gente encontre isso em outros tipos de comunidades também. Uma outra proposta é que a facilitação, ela pode, então, estar ligada à generalização. Isso porque, na verdade, é uma derivação de que competição sempre, né, a gente tem essa teoria muito bem construída de que competição está ligada à especialização, né, porque a gente espera partição de nichos quando há competição, gerando especialização. E facilitação, ela poderia vir exatamente no sentido oposto, de promover sobreposição dos nichos. E não só sobreposição dos nichos, mas como um aumento. Então, não promovendo especialização, mas promovendo, inclusive, generalização, e pensando então nas plantas, generalização das plantas em sua polinização. Ali para o Itatiaia, para a comunidade dos campos de altitude, a gente tem algumas evidências nesse sentido. Então, esses dois gráficos aqui são gráficos de frequência. Então, as barras de frequência aqui indicam o número de espécies de planta, e aqui era o número de espécies de planta que a gente observou evidências de facilitação, em azul, evidência nem para um lado nem para o outro, ou evidências de competição entre as plantas, né? Entre aquelas vizinhanças de flores. E o que a gente observa é que para as plantas que eram generalistas, foi um massacre, a facilitação era muito mais comum entre essas plantas do que a competição. Então, é o que apoia um pouco essa ideia e faz a gente pensar que facilitação, se realmente ela está ligada a essa maior sobreposição dos nichos, a um aumento, uma expansão dos nichos, na verdade ela deve ser extremamente comum, porque a gente sabe que generalização na polinização é algo bastante comum. A maioria das espécies de planta, elas são mais generalistas do que existem mais plantas que são generalistas na sua polinização do que especialistas. Por fim, a gente deve ver a facilitação como um processo que ele promove, então, coexistência, esses padrões funcionais da comunidade. E eu só queria terminar aqui, então, mostrando que a gente deve começar a conectar, né, mais a facilitação a todo esse campo, né, da especialização, da generalização, da ecofilogenética, ou seja, todos esses campos, né, que moldam ali, que a gente usa para estudar a ecologia de comunidades, e que são bastante enviesados ainda muito para um pensamento de prevalência de competição nas comunidades, e pelo menos o que a gente tem visto aí para as plantas, em certas comunidades pelo menos, em certas condições, é que a facilitação na polinização, assim, é importante. Isso pode, inclusive, gerar sobreposições de nicho, gerar alguns certos padrões de interação, padrões funcionais, e eu acho que vale bastante a pena a gente começar a olhar mais para isso. Então, basicamente, a gente olhar para a facilitação como uma promotora de coexistência, de padrões funcionais, gerando espécies com atributos similares, e a gente pode observar esses efeitos, inclusive, em redes de interação em diversos estados reprodutivos das plantas. Então, basicamente, eu termino aqui agradecendo a todo mundo envolvido em todos esses resultados, todos esses trabalhos que eu mostrei com mais detalhe nessa palestra. Agradecer enormemente ao Parque Nacional do Itatiaia, de onde vem a maioria, né, dos resultados que eu apresentei, a FAPESP e o CNPq, que financiaram esses estudos, ali a Unicamp, onde eu desenvolvi o doutorado, de onde veio esse resultado, e todos esses trabalhos com os campos de altitude, ao IMEDE, onde eu fiz, ali na Espanha, onde eu fiz o meu estágio do doutorado, e agora também ao Jardim Botânico, onde eu estou desenvolvendo o pós-doutorado. Muito obrigado a todo mundo. Deixo aqui também meu e-mail, e estou animado agora para a gente conversar. Tá. Muito obrigada, Pedro, por sua apresentação, excelente apresentação. E agora vamos à palestra, as perguntas da palestra, não é?
Temos várias perguntas aqui. Então, vamos lá. Pergunta do professor Caio. Pedro, para os beija-flores, os fetornitíneos tendem a forragear em trapline, buscando recursos não agregados, dispersos. Isso pode diminuir a competição entre essas plantas, não? Eu acho que sim. Eu acho que seria, assim, a gente tem muita dúvida ainda, né, dessa questão, inclusive dessas diferenças entre as plantas polinizadas pelos fetornitíneos, né, pelos ermitões, e das plantas polinizadas pelos não ermitões, né, pelos troquilíneos. Mas eu acho que essa é uma expectativa bastante plausível, sim, de que as polinizadas por ermitões, a gente esperaria menos competição, talvez, entre elas, por um lado, por elas estarem menos agregados, né, então não ter essa intensidade tão forte dessas interações entre vizinhas. Por outro lado, eu ainda fico em dúvida também, porque a gente também tende a ver que, pelo menos, né, para a Mata Atlântica, um mesmo fetornitíneo poliniza muitas plantas, né, uma mesma espécie. Então a sobreposição é altíssima também, né? Não tem, essas plantas não têm para onde correr, né? Ao mesmo tempo, eu também daria para esperar bastante competição entre elas por isso, né? Por elas serem bastante especializadas em, às vezes, um só ermitão, né? Pedro, será que o que nós vemos hoje como facilitação poderia ser assim um resultado de um processo de competição antigo? Olha, nossa pergunta é muito interessante. A gente não tem muita evidência, esse é um campo muito aberto dessa estabilidade dessas interações no tempo evolutivo. Então, se facilitação é produto de competição, tem essas evidências, né, em outros sistemas, né, das plantas, das nurse plants, né, das plantas enfermeiras, em que tem alguns casos em que as que são facilitadas, elas, depois, quando elas se tornam adultas, elas matam, né, a planta enfermeira, o que mostra que, na verdade, esse jogo ali do que é positivo e negativo, ele é bastante lábil e provavelmente deve ter um jogo evolutivo aí nisso também. Mas eu não sei responder essa pergunta, na verdade ela é um campo muito aberto. Se facilitação ela é resultado de interações prévias de competição. Porque, pelo que eu vi na palestra que você apresentou, aquele exemplo das flores que está ocorrendo a facilitação, aquelas amarelas, elas têm uma forma parecida, né? Mesmo que sejam de grupos taxonômicos diferentes. Né? Então, talvez uma pressão que gerou essa semelhança entre elas, e aí facilita a visitação de polinizadores nos grupos diferentes de plantas. E o que você mostrou nos seus trabalhos, que eu achei fantástico, é isso, né? Que a gente sempre tem essa ideia de que muitos pólens específicos, né, pólens de outras espécies, acabam sendo prejudiciais, eles acabam como se ocupando toda a superfície do estigma, e aí seria um efeito negativo na polinização, né? Exato, tem essa impressão, né? Mas na verdade, ainda que muitos estudos não encontram efeito nenhum do pólen heteroespecífico, é muito comum também não ter efeito algum. E eu acho que isso pode realmente refletir uma adaptação, né? Então a planta, ela, como se ela, né, uma adaptação ao recebimento de pólen heteroespecífico, a evolução de mecanismos de tolerância, por exemplo. E porque é um pouco inevitável, né, que as plantas elas se sobreponham de alguma maneira no seu nicho de polinização. Então, se a gente pensa, inclusive, nas nossas comunidades, um monte de planta florida ao mesmo tempo, um monte, dezenas, centenas de espécies. Tudo bem, tem diferentes polinizadores, então diferencia aqui, pode ter diferença na fenologia, pode ter diferenças micro, né, em micro escala, mas
em algum ponto é impossível. Essa especialização máxima é impossível. As plantas, elas têm que dar um jeito. E me parece que conseguir conviver com as vizinhas é mais comum do que a gente pensava, assim. Sim, e vocês viram algum efeito na morfologia, tipo assim, essas plantas que estão convivendo juntas e havendo processo de facilitação, teriam uma superfície maior de estigma para a deposição de pólen, que a superfície do estigma não limitaria, ou, por exemplo, o número de óvulos para serem fertilizados precisariam de menos grãos de pólen. Tudo isso poderia ajudar, né, são características morfológicas que poderiam facilitar a facilitação. A gente não olhou para isso, né? Quais características que promovem a facilitação. Na verdade, a gente olhou para uma, sim, né? Porque a gente viu aqui, na verdade, a coloração ali, né? Que a gente mediu com a reflectância. Sim. O que a gente viu é que tem um sinal forte ali de plantas com cores de flores parecidas apresentarem esses sinais de facilitação. Na verdade, a única característica morfológica que a gente testou, as únicas, né, na verdade, foram o tamanho da flor e ali a posição das anteras e dos estigmas, e a gente não viu nenhum efeito. Só com a coloração, ali nos campos de altitude. Isso, obrigada. Agora vamos para a pergunta de Fernando Henrique Ferreira. Como as plantas de uma mesma espécie podem competir por polinizadores? Isto não pode gerar um gasto elevado de energia, já que há um déficit de polinizadores? Sim, não, é exatamente isso. Essa competição, acho que é por isso também essa ênfase tão grande de competição, né? Porque o que se espera é que seja um efeito, de fato, importante. Porque a planta, ela investiu, né? Ela investiu os recursos dela produtivos e, no fim, ela fica sem polinização, ou prejudicada, a polinização prejudicada e um menor sucesso reprodutivo, devido à presença de outras plantas ali no mesmo local. Basicamente, né, os dois principais mecanismos é a competição por visitas. Então, plantas elas podem competir pela atenção dos polinizadores. Então, os polinizadores eles vão tomando decisões de forrageio e forrageiam mais em uma planta do que outra. Então, essa que recebe menos tem um prejuízo. Ou e outro mecanismo muito bem estudado também é esse da troca de pólen, né? Então, um polinizador ele pode visitar as duas plantas, mas ele sai de uma, não necessariamente nada, né? Ele sabe que tem mecanismos que podem promover isso, né? Que chamam de constância floral, né? Visitar a mesma espécie. Mas tem muitos casos em que isso não acontece, então existe essa troca de pólen, e aí é perda para todo lado, porque quem doou o pólen também perdeu. Um pólen que poderia ir para outra flor, fertilizar óvulos, e quem recebe o pólen heteroespecífico tem todos esses estudos descrevendo que pode competir por espaço no estigma, inibir o crescimento dos tubos polínicos. Então, é efeito negativo, prejuízo na reprodução também. Sim. Vamos à próxima pergunta do Estênio Gomes. Pergunta: se a densidade de polinizadores de uma comunidade pode afetar a direção da interação entre plantas, características da paisagem também podem fazer com que plantas competem ou facilitem perante a oferta de polinizadores? Sim, não, ótima pergunta. Características da paisagem devem afetar, com certeza. A gente tem evidências, né, de que a gente olha isso sempre para espécies focais, né, que características da paisagem de fato afetam a polinização, dependendo ali da configuração da matriz, a diversidade de flores que tem ali, configuração do habitat de modo geral. Linkando com esse próximo passo, né, que é as interações entre as plantas, compartilhando polinizadores, a gente ainda sabe muito pouco. Mas não tem por que a gente esperar que não afete, sabendo que essas interações ocorrem, sabendo que a paisagem influencia exatamente essas taxas de visitação quando a gente olha para uma espécie focal só, com certeza é só questão de alguém
fazer e mostrar, porque tem tudo para a gente esperar isso, sim. Esse é sempre o conflito, né, Pedro? Quem faz o focal não faz o macro, né? Quem faz o macro não faz o focal. O ideal seria uma equipe fazendo tudo. Agora, a última perguntinha aqui de Caio. Estudos e carga polínica carregada pelos polinizadores podem subsidiar estudos de competição entre as plantas de uma área e para facilitação também? Também, tem algumas propostas, alguns trabalhos recentes bem interessantes. Eu mostrei bem rapidamente ali um que eu destaquei, que foi feito nos Andes, que tinham, né, aquelas redes ali, né, e tinham ali as interações pintadas em verde, né, indicando a facilitação. Como que eles definiram, né, se era facilitação ali? Foi exatamente olhando para deposição de pólen nos estigmas. O que eles definiram, então, para definir como uma interação positiva era se quanto mais pólen heteroespecífico eu vejo no estigma, eu também vejo uma maior taxa de deposição de pólen coespecífico, eles usaram isso como evidência para que, na verdade, deve ser uma interação positiva entre essas plantas, então. Porque elas compartilham polinizadores, mas ela recebe muito pólen heteroespecífico, mas, por um lado, também deve estar aumentando as visitas de modo geral, naquela planta, ela também recebe mais pólen coespecífico. Isso era o contrário, né? Quanto mais pólen heteroespecífico, menos pólen coespecífico, aí era competição. Então, tem já algumas propostas, tem essa proposta, na verdade já tem críticas a essa proposta também. Mas eu acho bastante interessante, sim. Acho... É algo muito inexplorado ainda, muito inexplorado. Muito. E é uma solução um pouco mais, digamos, factível em campo, porque basta você coletar muitos estigmas, né? Então não demanda tanto esforço de observação. Lógico que depois vai demandar muito esforço de laboratório, mas pensando nas nossas comunidades, né? Essa diversidade imensa, é uma ferramenta que acho que vale a pena assim, a gente explorar para cá. Ela facilita assim, a gente incluir muitas espécies no estudo. Sim, eu só estou pensando uma coisa, se a relação pólen-óvulo ajudaria, né? Essa relação pólen-óvulo, e o tamanho do estigma, quer dizer, a área de deposição de pólen, né? Acho que essas duas características podem ser interessantes, né? Para a relação pólen-óvulo e a superfície estigmática. Eu acho que sim, com certeza, porque é sempre algo que, né, nos estudos que eu mostrei, isso é um passo que faltou, por exemplo, aumentou o número de grãos de pólen, aumentou o número de tubos polínicos, mas aumentou o suficiente para fertilizar todos os ovos, ou já tinha o suficiente antes, né, para fertilizar todos os ovos. Então, na verdade, essa facilitação não é tão boa assim. A gente sabe que, mesmo que tenha, a gente sabe que tem efeitos, né, não falando de facilitação, né, mas uma planta receber mais pólen do que o número de óvulos é benéfico também, porque promove competição entre os tubos coespecíficos, né, então promove também uma germinação de tubos de maior qualidade, né, fertilização, gerando sementes de maior qualidade do que se tem, mesmo que tenha o mesmo número de grãos de pólen do que óvulos, né, naquela flor. Então receber mais grãos também pode ter um efeito positivo aí, por isso. Certo, muito bom. Então, gente, estamos aqui com o tempo, né, já um pouquinho estourado. Eu peço desculpa pelo aproveitamento do meu cargo de coordenadora da sessão para explorar um pouquinho, Pedro. Pedro, sua palestra foi muito boa, excelente palestra. Nós aqui do programa, eu e nós do programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução, agradecemos muito a sua participação. Foi muito esclarecedora a sua palestra.